Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe e hoje eu vou trazer para vocês como criar páginas informativas em um processo de curadoria digital utilizando acervos publicados através do Tainacan. Como vocês já sabem, o Tainacan é uma ferramenta atrelada ao WordPress. Isso significa que você, ao publicar o acervo no Tainacan, você tem o site em WordPress. E isso abre uma porta de diversas oportunidades que você pode ter para divulgar o seu acervo nesse site, como por exemplo, a criação de páginas informativas utilizando os blocos de conteúdo do WordPress e do Tainacan. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Eu estou aqui, por exemplo, na página inicial do WordPress. Quando você loga no seu site, quando você faz o login no seu site, você acessa essa página administrativa. Nós vamos acessar especificamente esse menu de páginas aqui. Com esse menu de páginas, a gente consegue ver todas as páginas que já tem no nosso site e criar novas. A gente vai criar uma nova página e essa página vai ser a nossa página informativa sobre alguma temática do acervo. Então, vou começar criando a página e logo eu apresento para vocês o acervo que eu tenho em mãos. Então, criei uma página, ele já me pede um título e já me permite escolher blocos de conteúdo para iniciar a produção dessa página. Os blocos de conteúdo na criação de páginas no WordPress são como blocos de construção. Então, você vai ter título, você vai ter parágrafo, você vai ter imagens, e você pode utilizar esses blocos em conjunto para criar uma página informativa sobre algo. E é o que a gente vai fazer hoje. Eu estou trabalhando hoje sobre um recorte da coleção do acervo museológico do Museu do Ouro, tá bom? Então eu tenho aqui 94 itens do acervo do Museu do Ouro, é um recorte dos itens publicados lá, e eu utilizei esse mesmo recorte para mostrar esse exemplo de página informativa para vocês. Mais especificamente, eu vou estar trabalhando aqui, eu vou trabalhar o filtro de interiores. Os objetos eles são classificados nesse vocabulário controlado de classificação e eu quero fazer uma página informativa sobre os objetos classificados como objetos de interiores. Então, beleza, eu separei aqui 34 itens, são sobre esses itens que eu vou fazer a minha página. E além disso, como uma boa prática, eu fiz aqui no PowerPoint mesmo um modelo de como eu quero essa página informativa. Então, você pode, se quiser fazer esse planejamento antes de começar realmente a produzir sua página, pode fazer num papel com lápis ou pode utilizar uma outra ferramenta. Mas aqui nada mais do que eu defino que no primeiro bloco eu quero um texto descritivo sobre o tema que eu vou tratar, eu quero um botão que leve o usuário diretamente para esse filtro desses objetos que eu vou trabalhar nessa página informativa, eu quero um bloco para apresentar alguns objetos com imagem e texto, eu quero outro bloco para apresentar só os objetos, direto conectado com o Tainacan, e eu quero um último bloco, pode ser um texto, pode ser algum outro bloco do Tainacan, para dar para o usuário a dimensão das outras categorias que ele pode explorar também. Aqui eu estou mostrando interiores, eu quero que ele entenda que não existe só interiores nesse acervo, existem outras categorias que ele pode explorar, tá bom? Então eu fiz esse modelinho para me guiar, é uma boa prática e vai te ajudar a fazer a sua página informativa também. Bom, vamos lá. Então, voltando aqui para a criação de páginas no WordPress, eu estou aqui com a minha página em branco pronta para ser criada. Eu vou adicionar um título, eu vou colocar um título bem básico, a título de exemplo mesmo, vai ser interiores. Pronto. E aqui ele já me dá a opção para eu escolher um bloco. Esse bloco, por padrão, é um bloco de parágrafo, então qualquer texto que eu colar aqui, ele vai aceitar. Mas eu posso tanto clicar aqui nesse mais ou nesse mais, e ele vai me permitir escolher uma infinidade de blocos aqui que tanto o WordPress quanto, por exemplo, o Tainacan permitem.
Nesse momento eu quero o bloco de parágrafo, porque ele vai me permitir inserir aquele texto descritivo desse tema que eu modelei lá atrás. Então vou selecionar aqui o bloco de parágrafo, ele já é esse modelo como eu já tinha mostrado para vocês, e vou colocar uma breve descrição. Eu separei aqui essa primeira parte da Wikipédia que fala sobre a história do mobiliário. Vocês podem escolher diversas outras fontes. A título de exemplo, eu peguei essa primeira parte, vou colar ela aqui, pronto. Vou só adicionar um parêntese aqui na Wikipédia para dizer que eu obtive de lá e vou adicionar um link nesse texto aqui que eu criei. Para adicionar um link, você seleciona onde você quer adicionar, clica nesse botão de link, pode ser o Ctrl K também, e você adiciona o link. Eu vou pegar esse link aqui da Wikipédia, vou adicionar, apertar Enter ou clicar aqui. Pronto, agora tá dada a minha referência. Quero adicionar mais um texto que eu fiz para centralizar o contexto no acervo que eu tenho. Então, por exemplo, vou adicionar esse texto aqui que eu separei sobre o acervo museológico do Museu do Ouro, que é o meu recorte. Mais especificamente, os 34 objetos de mobiliário, que é esse meu contexto de interiores. E aqui eu coloco uma deixa para convidando, né, o usuário a conferir abaixo a história de alguns objetos, que é o que eu vou fazer em seguida. Terminei os meus textos descritivos aqui em cima. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou adicionar mais um bloco. Agora vai ser o bloco de botão. Eu quero um botão que direcione o usuário a explorar direto no acervo do Tainacan esses 34 objetos. O que eu vou fazer ou eu posso fazer alguns caminhos. Eu posso fazer o seguinte, ao clicar no último bloco que eu inseri, que é esse parágrafo, clicar nessas opções aqui, nos 3 pontinhos, e inserir depois. Ele vai me abrir uma opção de inserir um novo bloco depois. Vou clicar no mais de novo para adicionar um bloco, vou navegar por todos, e aqui em apresentação eu vou ter o bloco botões, que é o bloco que eu quero. Aí ele já vai me mostrar um bloco botão adicionado e vai me pedir para adicionar um texto. Eu vou colocar um texto aqui. Explore os objetos de interiores do acervo. Pronto, esse é o texto que eu quero colocar. Eu ainda, do jeito que está aqui o botão, ele não leva o usuário para lugar nenhum, porque ele não está linkado à página do Tainacan. E como a gente faz isso? Volto lá no meu acervo no Tainacan, vou aqui em visualizar a coleção no site, porque até então eu estou na minha página administrativa do Tainacan. Então essa é a visualização da coleção no site. E aí eu vou selecionar aqui interiores. Pronto, selecionei interiores e vou copiar esse link aqui em cima. Vou copiar ele inteiro. Já com o meu interiores selecionado, só os 34 itens que eu estou trabalhando. Vou voltar lá na minha criação de página, selecionar todo o texto que eu coloquei e clicar em link. Colar o link que eu copiei. Pronto. Agora o meu botão está funcional. Ao clicar nele, o usuário consegue ir lá para aquela listagem de itens específica. Mas eu quero ainda deixar esse botão centralizado. Eu não quero que ele fique aqui no cantinho. Eu vou clicar fora dele, mas no mesmo alinhamento, e vou selecionar o bloco de botões. Esse é um bloco onde eu posso adicionar até mais de um botão se eu quiser. Tá vendo que aqui tem um alinhamento desse botão? Ele está alinhado à esquerda. Eu vou clicar aqui e vou justificar ao centro. Bom, pronto, meu botão está no centro. Outra coisa, eu estou achando que ainda está pequeno. Vou clicar no botão, vou vir aqui em opções da página, nessa engrenagem, e vai abrir uma lista de atributos que eu posso alterar do botão. Por exemplo, o preenchimento, se eu quero que seja só um contorno, se eu quero que tenha a imagem no final, no fundo, o tamanho da minha tipografia, vou colocar aqui tamanho médio, pronto, está um tamanho agradável. Eu ainda posso selecionar aqui e deixar negrito para ficar mais explícito. E por fim, eu ainda posso escolher uma cor, a cor do texto ou a cor do fundo. Vou escolher essa cor de fundo azul para mudar um pouquinho, e aí a gente tem um botão funcional. Então, como eu posso visualizar
como que esses blocos de conteúdo que eu acabei de criar estão na página para o usuário ver. Tem dois jeitos de fazer isso. Ou eu clico em visualizar e pré-visualizar em nova aba, ele vai abrir uma nova aba com o que eu acabei de criar, ou eu publico como privado, então mudo a visibilidade para privado, e enquanto eu estou trabalhando eu deixo essa página privada e eu vou ter um link para ela. Vou copiar esse link e vou abrir nessa nova aba. Pronto. Então, assim eu consigo ir modificando, atualizo essa página privada, vejo como está. Do jeito que está aqui, eu estou achando que o botão está muito próximo do texto. Então, o que eu vou fazer é adicionar um espaçador aqui em cima, entre o texto e o botão. Para isso, eu vou clicar em opções, então vou clicar no meu bloco anterior e inserir depois. Vou inserir um bloco aqui no meio. Vou clicar no mais e o bloco espaçador me permite criar um espaço em branco entre dois blocos ou mais. Então, vou deixar esse espaço em branco aqui no tamanho 20. Eu acho que é suficiente. Vou atualizar, vou vir aqui na minha página privada e vou, então, agora eu acho que ficou mais agradável essa separação. Talvez um pouco menos, eu posso deixar o meu separador no tamanho 10 e vou atualizar. Agora eu vou conferir como ficou aqui. Beleza. Pronto, assim tá bom. E aí, depois dessa exploração dos objetos, eu vou inserir um separador, porque eu quero separar esse botão do resto dos contextos de conteúdo que eu vou criar. Então vamos lá. Vou adicionar um bloco. Percebe-se que aqui eu tenho dois. Aqui. Vou adicionar um bloco. E esse bloco vai ser o bloco do separador. Vou navegar por todos. Ele está aqui em apresentação, separador. Ele é um bloco simples. Vocês estão vendo que é só uma linha. Do jeito que ela aparece aqui, ela está colada no botão. Vamos atualizar só para ter certeza que o usuário vai ver assim também. Está atualizando. Assim que atualizar, a gente vê como que o usuário vai ver isso do lado da página. Vamos ver se já atualizou aqui e vai aparecer o separador. Pronto. Agora a gente já tem o separador aqui do jeito que eu quero. Aqui para o usuário ele aparece longe do botão, então tudo bem. Vou adicionar mais um bloco aqui, que é o bloco de título. Porque eu quero agora adicionar mídias ou imagens e textos num contexto específico sobre os oratórios. Oratórios são objetos do acervo dessa parte de interiores que eu selecionei para dar um pouco a história deles para o usuário. Então, vou adicionar esse título e logo mais eu vou adicionar o bloco de cobertura. Esse bloco de cobertura ele permite escolher ou uma imagem ou uma cor de fundo para algum contexto. E você pode inserir cores em cima dessa imagem, inserir blocos em cima dessa imagem ou cor de fundo. Nesse caso, vou escolher uma cor de fundo, vou manter o azul que eu já usei ali. Vou só clicar aqui no espaço dessa cobertura, porque eu quero aumentar a amplitude dessa cobertura. Então, eu quero que ela fique na página inteira, para realmente dar a sensação de que o usuário está em outro contexto. Ele está ele está aprofundando no que eu quero apresentar para ele. Aqui nesse escreva o título, tem um bloco já, que é um bloco de parágrafo. Mas eu não quero usar esse bloco, então eu vou vir aqui em remover o bloco, vou tirar o bloco, pronto. E aí eu vou adicionar um bloco que ele chama mídia e texto. Navegar por todos. Aqui, mídia e texto. Porque ele vai ficar de acordo com o que eu propus no meu modelo. Vai ter um lugar para a imagem e um lugar para o texto. Do jeito que está aqui, está do jeito que eu quero a mídia do lado esquerdo e o texto do lado direito, mas eu posso modificar isso mais para frente. Vou escolher uma imagem do oratório e um texto sobre esse oratório. Eu já levantei 3 oratórios que tem no meu contexto de interiores. Levantei eles direto aqui no meu acervo no Tainakam. São essas 3 abas que estão aqui. Para eu achar essa imagem aqui na biblioteca de mídia, uma vez que ela está no acervo, eu preciso do nome da imagem. Para eu achar o nome da imagem, eu vou abrir essa imagem em uma nova guia.
e vou achar esse nome aqui, ó, MO476. Vou adicionar da minha biblioteca de mídia e vou pesquisar o nome daquela imagem. Aqui está o meu oratório. Ele veio com o tamanho completo da imagem. Aqui nas configurações eu vou diminuir um pouco para o 20, para o 30, por exemplo. E o conteúdo vai ser o texto de características estilísticas desse meu objeto, que é um texto informativo sobre o oratório. Vou colocar aqui no conteúdo. O texto ficou um pouco grande. O que eu posso fazer? Vou selecionar ele. E aqui nas configurações eu vou diminuir para médio o tamanho da fonte. O médio me parece que ele ficou um pouco pequeno. A gente pode ver daqui a pouco na nossa visualização. Mas eu já vou aumentar esse tamanho de forma personalizada para o 30. E o 30 me parece mais agradável. Vou atualizar e vamos ver como que isso fica na nossa visualização da página privada. Aqui eu tenho uma pré-visualização de como está ficando. Então, tá ok, tá do jeito que eu imaginei. O texto está bem grande, mas está bem explícito. Eu posso diminuir um pouquinho ainda para não ficar para não destoar tanto do restante das páginas. Então, eu posso diminuir esse texto aqui para 25 e diminuir um pouco a imagem, ou deixar mesmo nesse 30. E eu vou adicionar mais duas outras imagens e textos de oratório. Além disso, do jeito que eu inseri aqui, essa imagem ela não se conecta com o Tainacan. Então, quando o usuário clicar nela, ela não vai para lugar nenhum. Eu posso adicionar um link a essa imagem, que vai ser exatamente o objeto no acervo. Então, vou voltar lá para o meu objeto no acervo e vou clicar aqui em página do item no site. Aqui está o link desse meu objeto no acervo para os usuários observarem ele de fora, né? E eu vou adicionar esse link nessa imagem. Pronto. E vou clicar no Enter. Pronto. Agora, ao clicar na imagem, o usuário vai ser redirecionado para o objeto no acervo. Vou fazer isso mais duas vezes. Então, mídia e texto. Agora eu vou colocar a mídia do outro lado. Vou procurar agora o outro oratório. Vou fechar esse primeiro aqui. O nome da imagem desse oratório é MO414. Vou procurar ela na minha biblioteca de mídia. Vou diminuir ela para um tamanho próximo daquele que eu utilizei lá. Vou colocar 30 também. E o texto vai ser o mesmo texto das características estilísticas desse oratório agora. Pronto. Vou diminuir um pouco esse texto para o 25, como eu usei aqui em cima. E vou colocar um link aqui nesse bloco, nessa imagem, que é o link da página do item no site, que é o item desse outro oratório que eu estou apresentando aqui. Mesma coisa que eu fiz ali atrás. Pronto. E vou adicionar, por fim, um último. Agora, deixar a mídia nesse lado, que é o outro oratório que eu selecionei. Esse aqui. Clicar nele. O nome dele é MO442. Vou na minha biblioteca de mídia. 422. Seleciono ele. Vou diminuir um pouco essa imagem dele. Vou deixar um pouco maior do que nos outros, porque o dimensionamento da imagem é menor em comparação. Deixar 32. Vou colocar o texto das características estilísticas dele. Vou diminuir para o 25, tamanho personalizado, e vou clicar na imagem para colocar o link da página desse oratório aqui. Pronto, eu vou copiar, vou colar aqui e clicar nesse botão. Pronto. Agora eu vou atualizar para ver como é que ficou o meu primeiro contexto. Eu já tenho aqui, vou atualizar a página também, o meu contexto de oratórios. Então eu tenho os oratórios que eu quero apresentar, um pouco de texto e imagens. E ao clicar em uma imagem, eu caio direto no item. Uma coisa que eu quero fazer só é abrir essa imagem em uma nova aba. Então eu vou clicar aqui, vou editar
E aqui nas opções dessa setinha para baixo, vou adicionar, abrir uma nova aba. Isso para todas as imagens que eu adicionei um link, tá? Porque eu não quero que o usuário ele saia quando ele clicar na imagem. Eu quero que ele só explore nesse momento. Pronto, então criei esse meu contexto de oratórios e eu vou fazer outros contextos nesse sentido. Por exemplo, vou de novo aqui adicionar um título agora sobre baús, armários e arcas. E eu vou dar para o usuário a possibilidade de explore os baús e arcas do acervo. E vou adicionar mais uma cobertura. Agora eu vou adicionar uma cor análoga também. Posso repetir ou não as cores. Vou de novo aumentar para a largura total, remover esse bloco do escreva o título. Vou agora adicionar um outro jeito de se ver, agora utilizando os blocos do Tainacan. Por exemplo, vou aqui em navegar por todos, aqui por último você vai ter a lista de blocos do Tainacan. Nesse caso, vou utilizar o carrossel de itens de coleção. O que isso vai me permitir? Vai me permitir selecionar alguns itens para apresentar em formato de carrossel, do jeito que eu tinha modelado. Vou selecionar esses itens, ele vai me dar a permissão de buscar nas coleções que existem. O meu está nessa coleção do Museu do Ouro. Ele vai me abrir a listagem de itens com todos os filtros. Vou poder classificar diretamente pelos filtros de interiores. E aí eu vou encontrar esses baús, arcas e cofres do jeito que eu mostrei ali, que eu vou apresentar para o usuário. Então aqui eu já tenho uma arca, vou selecionar ela nesse botão de seleção. Aqui eu tenho outra arca, vou selecionar ela também. Vou selecionar esse cofre, essa arca cofre e esse baú. E eu acho que tem mais um último baú, que é o baú cofre. Pronto, finalizamos. Vou adicionar esses itens selecionados. Eles vêm nesse formato, eu posso ainda editar um pouco aqui nas opções. Então, por exemplo, eu quero que apareça no máximo 4 itens. O restante vai aparecendo conforme o usuário vai explorando pelas setinhas. Eu quero que o tamanho desse texto fique um pouco maior, vou deixar no médio, por exemplo. Eu quero que o espaçamento entre cada um diminua um pouco, não precisa ser tanto, vou deixar, por exemplo, 15, para aumentar um pouco a imagem dos itens. Eu tenho outras opções aqui, mas eu vou só diminuir um pouco essa imagem ao redor do carrossel para dar mais ênfase, essa imagem aqui, para dar mais ênfase às imagens e o que eu estou querendo mostrar. Eu posso mexer um pouco nas outras configurações, mas para deixar mais simples, vou deixar assim e vou atualizar. Vamos ver como que está ficando na nossa página de visualização privada. Então, aqui tudo bem, eu tenho aqui meus oratórios, as imagens que eu acabei de criar. Eu posso adicionar um espaçamento ou um separador entre os meus contextos para ficar legal, mas aqui tá os baús, armários e arcas. Eu não peguei armários, eu peguei arcas e cofres, né? Vou mudar esse termo aqui. Mas o usuário pode ir investigando por aqui e ao clicar, o usuário é redirecionado direto, sem a gente precisar fazer um link, para esse objeto no acervo. Então, é assim que funciona um bloco do Tainacan, tá bom? Vou voltar aqui, vou só fazer aquela alteração, arcas e cofres, baús, arcas e cofres do acervo. Vou adicionar aqui um separador. Cadê nosso separador? Pronto, adicionei um separador. E aí eu separo uma coisa da outra. Vou adicionar mais um separador porque eu quero adicionar mais um último contexto. E vou adicionar um bloco de cobertura. Esse bloco de cobertura vai ser essa outra cor. Essa daqui eu já escolhi. Vamos ver essa mais verdinha. Pronto. Aqui eu vou clicar
Clicando no bloco de baixo, eu vou colocar inserir antes, para inserir um bloco entre o separador e a minha última cobertura. E eu vou querer que dá oportunidade para o usuário, e esse bloco ele vai ser um bloco de título, igual eu usei nas outras, dá oportunidade para o usuário explorar os objetos das outras categorias, tá bom? Vou aumentar para a largura total de novo, vou remover esse bloco que vem automático. Então aqui eu vou adicionar um outro bloco do Tainacan, que vai ser o bloco de lista de facetas do Tainacan. Esse bloco ele vai me permitir selecionar filtros, então assim como eu selecionei o filtro de interiores, eu vou mostrar para o usuário quais outros filtros existem. Vou selecionar a coleção que eu estou trabalhando, que é o Museu do Ouro, que é onde o meu filtro está, e vou selecionar a classificação, que é o metadado, que é o campo onde eu tenho os meus filtros de classificação. Vou concluir. E de cara ele vai me dar essa opção de quadradinhos, eu tenho a opção de lista e eu tenho a opção de nuvem de palavras, que é a opção que eu quero usar porque eu não tenho imagens nesses termos, eu não coloquei. O que eu vou fazer é aumentar um pouco a quantidade de termos, deixar 20 aqui. Vou aumentar um pouco o tamanho da fonte, deixar essa fonte no tamanho médio e vou só verificar se eu tenho. Vou aumentar um pouco essa taxa de crescimento. Não, fica muito grande. Vou deixar do jeito que está em padrão. Então, acho que é isso. Acho que está bom. E assim eu finalizo o meu último bloco de conteúdo, o meu último bloco de contexto, que vai dar para o usuário a opção de, ao clicar em um desses, explorar no Tainacan mesmo a listagem de objetos de cada um desses termos. Vou atualizar para ver como que ficou nossa página informativa. Aqui está a nossa página informativa de interiores, então a descrição, o botão, as imagens dos oratórios, com um link direto para o objeto, o acervo de baús, arcas e cofres desse tipo de contextos interiores, com opção de clicar e cair direto no Tainacan, e por fim, as outras categorias do acervo. Por exemplo, se ele clicar nessa artes visuais e cinematográfica, ele vai cair direto no filtro específico dessa opção no Tainacan, tá bom? E aí ele vai ver todos os objetos de artes visuais e cinematográficas. Então é isso, pessoal. A gente finda na nossa página. A gente finda a criação, o processo de criação da nossa página. Eu vou só configurar aqui na parte de página para público, porque eu terminei de trabalhar, então em visibilidade eu vou clicar em privado e colocar público e atualizar. Agora qualquer usuário vai poder acessar esse link que eu estava acessando só para visualização, agora com o título que eu coloquei. E esse link ele pode ser tanto depois adicionado num menu ou ele pode ser compartilhado em redes sociais, em outros lugares, para que o usuário tenha acesso a esse informativo sobre interiores do meu acervo. Nós criamos vídeos tutoriais como este sobre temas como os blocos de conteúdo do WordPress e do Tainacan e o processo de criação de página. Se você tiver alguma dúvida, consulte os vídeos relacionados a este. Foi um prazer, agradeço sua atenção e até mais.